Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui nesta noite para, enfim, pregar a palavra do Senhor, a mensagem de domingo. Ontem tentei gravar lá na igreja, mas primeira vez a mensagem foi deletada. Tentei outra vez, não gravou. E hoje então eu estou fazendo aqui de casa mesmo, né? Mas enfim, importante que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Me deu tristeza, no domingo estive lá na igreja e a nossa igrejinha lá com as portas fechadas, mas eu sei que Deus tem um propósito nisso tudo que está acontecendo. Amém? Queria apenas lembrar que eu não esqueci da exposição das cartas de João, né, que nós estávamos ministrando todos os domingos pela manhã, mas por conta desse momento, de tudo isso que está acontecendo, eu dei uma pausa e pedi a Deus a graça do Senhor para que eu possa trazer mensagens de edificação e de direção para a igreja nesse momento tão difícil. Tá bom? Então vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Abra a sua Bíblia no livro de Joel, do profeta Joel, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20. Abre a sua Bíblia e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença. Peço a Tua ajuda nesta noite, a Tua graça, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que eu possa expor a Tua palavra com sabedoria e discernimento. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, a nossa igreja, e aqueles que terão acesso a esse vídeo. É isso que eu te peço nessa noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero continuar falando ainda desse momento em que nós estamos vivendo. E peço encarecidamente que a igreja, que aqueles que forem ter acesso a esse vídeo, prestem bastante atenção naquilo que vai ser dito nessa noite. Como eu disse já no nosso grupo, né, eu optei nesse fim de semana em preparar apenas uma mensagem, justamente para que vocês fiquem focados nessa mensagem. Então, ouça, considere e guarde no seu coração e coloque em prática. Meus irmãos, essa mensagem ela é fruto de muito estudo, de muita reflexão e muita oração. Por isso eu peço a sua atenção àquilo que vai ser dito nessa noite. Bom, diante de tudo que estamos vivendo nesses dias, tenho pensado, tenho refletido e observado bastante o caminhar da igreja, né? Eu tenho procurado observar bastante o caminhar da igreja e também como os crentes têm reagido diante dessa pandemia que atingiu aí todo mundo. E diante de tanta reflexão, eu tenho percebido que o fechamento dos templos nos quais as igrejas se reúnem para prestar um culto a Deus, para muitos, não todos, eu não quero generalizar, mas para muitos, isso não mexeu com eles. Não tem mexido para muitos crentes que eu tenho observado. Eu não tenho visto muitos crentes mexidos com essa situação. Eu não tenho visto muitos crentes tristes, com saudade dos dias em que nós nos reuníamos para prestar um culto ao nosso Deus. Não tenho visto isso. Por sinal, tenho visto muitos crentes bem conformados em relação a essa questão. Falo no sentido de não estarem podendo ir à igreja. A impressão que tem é que para muitos isso não é tão importante, se reunir de maneira coletiva como igreja para prestar um culto ao nosso Deus. A impressão que tem é que muitos não estão sofrendo com essa situação, justamente por não ser uma prioridade em suas vidas. Tenho observado isso. Tenho percebido que essas pessoas só têm se preocupado com questões pessoais, mas se tratando do reino de Deus, não estão preocupadas. E as preocupações são as mesmas. São as mesmas. Medo de ser acometidas por esse vírus e morrerem como se isso para o cristão fosse o fim. Quando na verdade, quando nós morremos, quando o Filho de Deus morre, é a porta de entrada para uma nova vida com Cristo Jesus. Então,
não deveríamos estar apavorados, como muitos crentes estão. É a preocupação com o trabalho, com um salário que pode ser diminuído. Mas talvez alguém me pergunte, mas pastor, o senhor não fica preocupado com esta situação? Claro que sim. Claro que eu tenho. Claro que eu me preocupo. Mas não podemos esquecer que nós servimos a um Deus que é poderoso. Um Deus que é soberano, que controla todas as coisas. E mais, Ele tem cuidado do seu povo. Nós não podemos esquecer disso. Claro que eu não quero desprezar essas preocupações, pois são preocupações pertinentes. Mas existe uma questão que nós, o povo de Deus, não podemos esquecer. Nós, como filhos de Deus, temos uma questão que devemos preocupar primeiro. Não podemos nos esquecer, nesse momento difícil que estamos vivendo, que buscar o reino de Deus e a sua justiça continua sendo prioridade. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos ser, grave esta palavra, indiferentes ao reino de Deus e ao próprio Deus. Muitos estão dizendo que já não estão mais aguentando ficar dentro das suas casas, né? Que é normal. Mas a vontade de sair para visitar algum lugar, sem dúvida para muitos, a igreja não está dentro dos seus planos. Talvez seja duro falar isso, mas é uma grande verdade. Faça aí um autoexame. Isso não tem sido prioridade na vida de muitos cristãos. Como disse, se tratando de não poder ir à igreja, estão, de certa forma, até satisfeitos com o que está acontecendo, infelizmente. Pois prestar um culto a Deus de maneira coletiva, louvar a Deus com os irmãos, se reunir para orar, ouvir a pregação pontualmente, domingo pela manhã e domingo à noite, não é prioridade para muitos, infelizmente. E, portanto, a impressão que tem é que nada disso está fazendo falta. E pior, como disse, a impressão que tem é que muitos, por incrível que pareça, estão até, de certa forma, gostando dessa situação. Que isso, pastor? Fala uma coisa dessa. Mas faça um autoexame, você que está ouvindo essa mensagem. Infelizmente, muitos, dentro desse contexto de igreja, estão até gostando dessa situação de não estarem na igreja de maneira pontual. Porque dessa forma, eles não precisam estar na igreja semana após semana, porque infelizmente para muitos nesses dias tem sido um fardo, algo cansativo, não tem sido agradável. Mas talvez alguém diga, como eu falei, que isso, pastor, não existe, isso não existe. Não tem ninguém pensando dessa forma. Meus irmãos, pode ter certeza que, se tratando da igreja, tem pessoas, infelizmente, que pensam dessa forma. Eu convido você a fazer um autoexame nessa noite. Digo mais, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Mas talvez você pergunte, mas pastor, como é que o senhor tem tanta certeza sobre o que está falando? E a resposta é simples. Simples. Essa indiferença com Deus e o seu reino, que muitos estão mostrando no confinamento, na verdade já existia antes do confinamento. Pois muitos, quando iam à igreja prestar um culto, faziam de maneira mecânica, e era um verdadeiro ritual, algo que não agradava a Deus. Muitos já estavam indiferentes com Deus e o seu reino. O confinamento, na verdade, só está revelando algo que já existia no coração do povo. Não queremos generalizar, mas muitos se encontram dessa maneira. Tenho percebido também, como disse, nas minhas reflexões, e agora com muito respeito me dirijo aos meus colegas pastores, muitos pastores estão atribuindo essa pandemia ao diabo. Ao diabo. Como se fosse algo vindo do inferno, e muitos estão até repreendendo. Mas se olharmos com mais cuidado para as Sagradas Escrituras, e se estudarmos um pouco sobre a soberania de Deus, veremos claramente
que quem está por trás disso é o soberano Deus. Não é o diabo, é o soberano Deus. Agora, precisam olhar de fato para as Escrituras. Na verdade, meus irmãos, a nossa questão principal, ela não é com o coronavírus, ela não é com o inferno, ela não é com o diabo, mas sim com o soberano Deus que está julgando o mundo e a sua igreja por causa dos nossos pecados, pecado da igreja. Aqueles que não conhecem as Escrituras talvez não entendam o que eu estou dizendo, mas os cristãos já deveriam ter compreendido isso há muito tempo, porque isso já tem sido falado há muito tempo. A igreja tem sido chamada há muito tempo ao arrependimento. Esses assuntos não são novos. Então eu tenho observado esse detalhe em relação aos pastores. Outro ponto que tenho percebido ainda em relação aos meus colegas pastores é que muitos não entenderam a gravidade da situação que as coisas se encontram. Muitos não entenderam que nós, a igreja, inclusive nós pastores, precisamos, como eu disse, nos arrepender dos nossos pecados. Dos nossos pecados. E poderia aqui citar vários tipos de pecados que a igreja e que os pastores têm cometido. A impressão que tem é que alguns pastores parecem que estão usando esse momento para divulgar as suas igrejas. Não sei se não perceberam isso. Talvez não seja por maldade, mas a impressão que eu tenho através das lives, que muitos parecem que querem divulgar a sua igreja. Outros parecem que querem se promover pelo estilo que estão fazendo as lives. Outros tratando de assuntos que no momento não são relevantes. Pastores que nesse momento, dia após dia, brigando com políticos. Outros falando de pontos da teologia que de certa forma cria até confusão, quando na verdade não é o momento para se tratar desses assuntos. Claro que as lives, as redes sociais têm sido muito importantes para a nossa comunicação com o corpo, com o povo, com o corpo de Cristo. Não tem como ignorar isso. Agora, precisamos usar as redes sociais de maneira correta, principalmente nesse momento. Nós, pastores, e eu me incluo nisso, temos sorrido muito nesse momento. Quando, na verdade, deveríamos estar em pranto por conta de tudo que tem acontecido e que ainda vai acontecer. Estamos muito conformados, mesmo com toda a gravidade que nos cerca. Creio que nesse momento, a igreja, como já disse, também está debaixo do juízo divino. E só existe uma solução nesse momento: nos arrepender dos nossos pecados. Nos arrepender dos nossos pecados. Creio eu que nesses dias, antes de nós falarmos de arrependimento para o mundo, primeiro nós temos que nos arrepender dos nossos pecados como igreja. Creio que a igreja evangélica tem cometido muitos pecados. Mas esse não é o maior problema, porque, na verdade, nós somos miseráveis pecadores. O grande problema é que a igreja não tem se arrependido dos seus pecados. A igreja tem ficado indiferente diante de Deus. E esse é um tipo de pecado, dentre tantos outros que a igreja tem cometido. E é principalmente sobre esse tipo de pecado que quero tratar nessa noite. A nossa indiferença como igreja diante do nosso Deus, diante dos cultos, é sobre isso, principalmente, que eu quero falar nesta noite. Bom, nessa noite farei a exposição do capítulo 1 do livro de Joel, e esse livro tem muito a nos ensinar sobre tudo isso que estou falando nessa introdução. Por sinal, tudo que disse nessa introdução tem como base o livro do profeta Joel. Bom, durante a exposição do capítulo 1, eu vou lendo o texto
À medida que eu for fazendo a exposição, vou lendo o texto e extraindo lições para os nossos dias. Portanto, considere, analise o que vai ser dito nessa noite. Que Deus nos ajude, que todos possam ouvir a sua voz através da sua palavra. Amém? Mas antes de nós entrarmos na exposição, vamos considerar alguns pontos. E o primeiro ponto que precisamos considerar nesse livro é a sua mensagem. A mensagem do livro de Joel é uma mensagem de juízo. Juízo. E essa mensagem, em nossos dias, ela não é muito popular. Essa mensagem não tem sido pregada pelos pregadores, pela maioria dos pregadores contemporâneos. E certamente ela soa de um modo estranho nos ouvidos dos crentes do século XXI. Mas é necessário pregar, porque as Escrituras falam claramente sobre castigo e juízo de Deus. Um ponto a ser destacado é que só no Velho Testamento, por 19 vezes, tem a palavra juízo. Só no livro de Joel, 5 vezes. 5 vezes. A mensagem central desse livro é o dia do Senhor, que está relacionado principalmente com o juízo de Deus. Bom, o autor desse livro provavelmente é o próprio Joel. Na verdade, não se sabe muita coisa sobre Joel, pois ele mesmo, diferente de outros profetas, ele não passa muitas informações sobre ele. A única dica que ele nos dá é que ele é filho de Petuel. Mas também nada sabemos sobre Petuel. Agora, por que esse livro foi escrito? E com essa mensagem? Bom, também não temos muitas informações, não existe nada explícito que mostre o tipo, explicitamente o tipo de pecado que eles estavam cometendo. Você não encontra. Mas então, pastor, como o Senhor sabe que eles estavam em pecado? Porque Joel está chamando esse povo ao arrependimento, por conta do juízo de Deus também. Mas segundo os estudiosos, o pecado que eles estavam cometendo era o pecado de indiferença. Por isso que eu pedi para vocês guardar essa palavra. Parece que eles estavam muito bem naqueles dias, e por conta do estilo de vida que estavam levando, estavam bem financeiramente, bem nas suas casas. Por conta desse estilo de vida, tornaram-se pessoas frias em relação a Deus, em relação ao culto. Ou seja, bem parecido com o estilo de vida que muitos crentes têm levado nesses dias e a indiferença que eles têm demonstrado hoje ao nosso Deus e quando estão diante dele para lhe prestar um culto. Em nossos dias, de fato, existe uma indiferença de muitos crentes em relação ao culto a Deus e o próprio Deus. E isso é algo muito claro no nosso meio. Vemos dias em que temos quase que implorar para que os crentes estudem as Sagradas Escrituras, para que eles participem das reuniões de oração nas igrejas. Quando temos feriados prolongados, a maioria dos crentes não pensam duas vezes se estiverem bem de saúde. E se tiverem um pouquinho de dinheiro, cultuar a Deus fica em segundo plano. Não estou dizendo com isso que nós não podemos aproveitar um feriado para sairmos com a nossa família, aproveitar, descansar. Não é isso que eu estou falando, mas isso tem sido algo recorrente no domingo, no dia do Senhor. Muitos não estão valorizando e quando muitas vezes estão na casa do Senhor não prestam-lhe um culto verdadeiro, estão indiferentes à sua presença e ao próprio culto. Agora, o que é muito interessante é que o povo estava indiferente com Deus, isso é um fato, com o culto. Mas Deus não estava indiferente em relação à indiferença deles. Não estava. Deus ele não fecha os seus olhos diante da diferença do seu povo. Deus ele não fecha os seus olhos diante do pecado do povo. Deus ele não deixa rolar a situação. Não.
Deus age contra a indiferença do seu povo. Amém? Então quero chamar a sua atenção para essa questão, esse tipo de pecado que eles estavam cometendo e que nós também estamos cometendo. Bom, os 3 capítulos do livro de Joel falam do dia do Senhor. Eu tinha o propósito de ministrar os 3 capítulos, mas não vai dar, porque senão ia ficar muito grande a mensagem, e se der eu vou dividir em 3 domingos essa mensagem. Mas os 3 capítulos falam do dia do Senhor. Joel vai usar a mesma expressão em tempos diferentes. Joel fala do dia do Senhor, hoje, digo, em relação aos seus dias, amanhã, ou seja, em um futuro mais próximo, e de uma maneira escatológica, ou seja, nos últimos dias. Então, em 3 tempos. E se for possível, se eu achar que vai haver necessidade, nós iremos tratar desses 3 capítulos. Tá certo? Então nós veremos a manifestação do dia do Senhor em 3 tempos. Vamos então ao texto e à exposição desta noite. Primeiro versículo, versículo 1 diz o seguinte: a palavra do Senhor, preste atenção nisso, a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. O profeta Joel, como disse, ele não é muito conhecido. Não é de costume vermos o seu nome sendo citado nas Sagradas Escrituras. O seu nome só é citado aqui e no livro de Atos, no dia de Pentecostes, pelo apóstolo Pedro. Mas isso não é muito relevante. O que é relevante é que ele era um profeta do Senhor, e mais, a mensagem que ele traz para o povo vem da parte de Deus. Isso é tremendo. Ou seja, Joel não está aqui inventando nada, como muitos costumam fazer. Não. O que ele iria começar a falar para esse povo vinha da parte de Deus. Versículo 1 é muito claro. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. E o contexto aqui é o seguinte: enquanto os sacerdotes, os líderes, não percebiam a indiferença do povo, ou se percebiam, não faziam nada, Deus age. Como disse, ele não fica indiferente diante dessa situação e levanta o seu profeta, Joel, filho de Petuel, profeta do Senhor. Meus irmãos, em nossos dias também não tem sido diferente. Ou seja, diante de toda a indiferença que muitos filhos de Deus têm demonstrado, e diante também da indiferença que muitos líderes têm demonstrado em relação a tudo que está acontecendo, Deus tem levantado os seus profetas. Homens, servos, mulheres, que Deus tem usado nesses dias, eu não tenho dúvida disso, e tenho visto. Meus irmãos, nos dias do profeta Joel, havia uma religiosidade por parte do povo. Veja se não é parecido com os nossos dias. O povo ia ao templo, costumeiramente, levava até as suas ofertas, porque se não tivesse oferta, não tinha como acontecer o culto, os sacerdotes não tinham o que oferecer a Deus. Só que eles prestavam um culto de maneira mecânica. Havia um verdadeiro ritual, justamente como muitos têm feito nesses dias. E os sacerdotes estavam indiferentes diante de tudo, que estava acontecendo, diante do culto que o povo estava prestando a Deus. E em nossos dias também não tem sido diferente. Muitos pastores também estão indiferentes com o culto que o povo tem oferecido a Deus. Muitos deles, não generalizando, mas muitos desses não se portam como os crentes que entram semana após semana em nossas igrejas estão vivendo. Muitos desses não se portam como eles vivem durante a semana. O que muitos pastores consideram é que eles estejam presentes e que não deixem de trazer as suas ofertas. Isso sim. Ou seja, se trouxerem dinheiro para a igreja, se entregarem seus dízimos, as contribuições, não importa a maneira que eles cultuam a Deus.
e Deus não está indiferente em relação a essa situação. Deus naquele dia levantou o profeta Joel, filho de Petuel, para chamar esse povo ao arrependimento. E em nossos dias, Deus também tem os seus profetas. Deus ele não mudou, e geralmente os profetas eles surgem em tempos de crise, como esse que nós estamos vivendo, quando falta coragem aos líderes para agirem. São em momentos assim que Deus levanta os seus profetas. Versículo 2 a 4, Joel ele começa agora a expor a mensagem do Senhor para o povo. Observe o que ele diz no versículo 2. Preste atenção no versículo 2. Ouçam isto, anciãos. Escutem, todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Ele pergunta. Na verdade, ele está fazendo uma pergunta retórica, pois a resposta é não. Pois eles nunca tinham visto algo desse tipo em seus dias. Joel está se referindo ao ataque de gafanhotos. Naqueles dias era algo comum haver ataques de gafanhotos, mas não desse jeito, como estava acontecendo. Era diferente. Era o juízo de Deus. Observe então o que ele diz no versículo 3 e 4. Versículo 3. Contem aos seus filhos o que aconteceu. E eles aos seus netos. E os seus netos, a geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Ou seja, Deus queria que o que aconteceu e o que iria acontecer, mais ainda, servisse de exemplo para as outras gerações. Meus irmãos, ouçam o que vou dizer nesta noite. Deus, ele não está indiferente ao pecado da igreja brasileira. E a cada dia eu creio piamente que o juízo de Deus está sobre a igreja brasileira. E mais, creio de verdade que esse vírus tem sido um instrumento de juízo nas mãos de Deus para castigar. A palavra é essa, para castigar as nações e a sua igreja. Mas não há nenhuma dúvida no meu coração, e falo isso com base nas Sagradas Escrituras. E nós precisamos contar aos nossos filhos, aos nossos netos, esse período terrível que o mundo e a igreja estão passando, para que sirva de exemplo às futuras gerações. Temos que contar isso. Meus irmãos, como já disse, vimos dias em que temos que praticamente implorar para que o povo não deixe de vir ao culto. Praticamente temos que implorar. Mudamos o horário, adaptamos a liturgia do culto, reduzimos a mensagem, até isso temos feito. Mas a indiferença continua. E não estou falando necessariamente aqui da igreja do Meia, pois isso é algo que está generalizado. Converso com outros colegas, pastores, é geral. Vivemos dias que temos que implorar para que o povo ore. Para reunir a igreja para orar é um sacrifício. Vivemos dias que temos que implorar para que o povo estude as Sagradas Escrituras, para que a igreja leia de uma maneira sistemática a palavra de Deus. E meus irmãos, se nós cremos que Deus fala conosco, que eu creio, através das Escrituras, e se durante a semana não a lemos, não a estudamos, eu pergunto para vocês, isso não seria estar indiferente ao que Deus quer falar conosco? Não seria isso a questão?
não estaríamos nós desprezando o Senhor? É como se uma pessoa quisesse falar conosco segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e você não quer papo. Ou então aquele amigo que te liga, você não atende, manda um WhatsApp, você vê e não responde, você fica indiferente ao que ele quer falar contigo. Será que não é a mesma situação? Mas volto a dizer, Deus não está indiferente com a nossa indiferença. Ele não está. Deus não ficou indiferente com a indiferença daquele povo, e Deus agiu com juízo. Meus irmãos, preste atenção. Preste atenção nesse momento, porque alguns ainda não compreenderam. Quem enviou este exército de gafanhotos foi o Senhor. Não foi o diabo, foi o Senhor. Joel 2, versículo 11, diz o seguinte: o Senhor, levanta a sua voz à frente do seu exército. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. O que está acontecendo aqui não é um desequilíbrio ecológico, não. Mas sim algo proposital. Ou seja, o próprio Deus autorizou que os gafanhotos devastassem tudo. Foi ordem divina. E ele chama esses gafanhotos de seu exército, de meu exército. É o que diz o texto. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. E sabe quais foram as consequências disso? Versículo 5. Acompanhe a exposição. Joel disse: acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se, todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Olha só que coisa tremenda. Meus irmãos, diante do iminente juízo divino, diante do julgamento divino, muitos estavam indiferentes, atolados nos prazeres do vinho, viviam bêbados. Portanto, sabe o que Deus faz? Tira o vinho deles. Versículo 5, acordem bêbados e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Observe que o chamado do profeta para eles é que eles chorassem diante daquele momento, que eles lamentassem, mas eles continuam indiferentes. Deus então tira o vinho deles. Meus irmãos, Deus sabe o que nos leva a ficarmos indiferentes diante dele. Deus conhece o nosso coração. E sabe o que ele faz? Ele tira de nós o que nos leva a isso. O que nos leva a agirmos dessa maneira. Talvez o que tem levado muitos filhos de Deus nesses dias a cometerem esse pecado chamado indiferença não seja o vinho, mas seja alguma meta sua, uma meta, algo que você morre por isso, que você vive por isso, algo que você tem como meta alcançar, e por conta disso muitos têm desprezado o Senhor, o culto a Ele, a sua comunhão com Ele. Pode ser essa situação na sua vida. Talvez seja o trabalho, pois tem pessoas que se aplicam tanto ao trabalho, que amam tanto o trabalho, que começam a ficar indiferentes com as coisas de Deus, com o próprio Deus, com o culto a Deus. Ficam totalmente indiferentes diante da presença do Senhor. O dinheiro tem levado muitas pessoas a ficarem indiferentes com as coisas de Deus e com o próprio Deus. E Deus, por conta disso, muitas vezes age contra essas pessoas, contra as suas metas. E por isso, por mais que ela fique focada, ela não consegue atingir a sua meta. Deus vai contra o seu trabalho, contra o seu dinheiro, contra várias questões que são importantes para vocês. Precisamos pensar sobre isso. Versículo 6 e versículo 7. Joel diz: uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão
suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casa e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Ou seja, naquele ano, eles não teriam mais vinho, não haveria mais bêbados, pois o vinho acabou. Portanto, meus irmãos, Deus pode sim tirar de nós tudo aquilo que nos dá prazer e que tem nos levado a ficar indiferentes. Pense nisso. Reflita sobre isso, considere essa questão nesta noite. Observe agora o que o profeta diz no versículo 8. Acompanhe a exposição. Plantei como uma virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. Olha que coisa interessante. O pranto que Deus está pedindo ao seu povo é o mesmo de uma virgem prometida que ia se casar com um jovem, mas que não chega a se casar. Sabe por quê? Porque ele morre. O jovem morre, portanto, em vez dela colocar uma veste núpcia, ela coloca uma veste de luto. E, portanto, grande é o seu pranto, grande é a sua tristeza. É desta forma, é desse pranto, é dessa tristeza, é desse choro que Deus está convocando esse povo. Plantei como uma virgem em veste de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. Meus irmãos, diante de tudo que nós estamos enfrentando, eu acho que nós estamos sim muito tranquilos, e eu me incluo nisso. Nós precisamos plantear, chorar ao Senhor Deus para que Ele tenha misericórdia. Pessoas estão morrendo e a igreja tem um papel a cumprir nesse momento. Não podemos ficar na passividade. Versículo 9 e 10 diz: as ofertas de cereal, as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Meus irmãos, estamos diante aqui de uma sociedade agrícola. Deus mexeu na área econômica desse povo. Veja, essa situação não é parecida. Toda a economia do mundo foi atingida por conta dessa situação. Naqueles dias não havia trigo, o vinho acabou, o azeite está em falta. Estava faltando alimento, pessoas estavam morrendo. Assim como hoje, pessoas estão morrendo. A economia foi atingida, a nossa economia também, por conta desse vírus, foi atingida. Pessoas estavam morrendo, pessoas estão morrendo. Mas o interessante é que Deus não mexeu somente na área econômica. Deus mexeu também com a área espiritual. Olha só. Deus ele mexeu com o culto, pois não estava havendo culto coletivo, assim como não está havendo culto coletivo nesses dias. Nossos templos estão fechados. Será que isso é coincidência, irmãos? E a causa dos nossos templos estarem fechados é esse vírus que veio da parte de Deus. Deus mexeu com a área espiritual, com o culto, pois não estava havendo culto coletivo, pois não havia ofertas para serem oferecidas na casa do Senhor. Os sacerdotes que tiravam o sustento do templo, eles estavam sem sustento. Olha a crise aí. Meus irmãos, essa é uma demonstração clara que Deus não queria que houvesse culto. Será que coincidência os nossos templos estarem com as portas fechadas para que não haja culto? Será que não é hora da igreja, dos pastores, pensarem nessa questão? Será que Deus tem se agradado dos nossos cultos? Será que não existe um verdadeiro ritual, domingo após domingo, em algumas igrejas, não querendo generalizar?
Observem se o quadro que estamos vivendo hoje não é parecido com o deles. Meus irmãos, assim como os gafanhotos vieram da parte de Deus, não tenha dúvida que esse vírus vem da parte do Senhor, que tem nos atingido. Lembre-se que Deus tem seus agentes secundários para aplicar o seu castigo, o seu juízo, seja gafanhotos, vírus, seja quem Ele quiser usar. Meus irmãos, como disse, a economia mundial foi atingida, não é só do Brasil não, a mundial. A saúde mundial foi atingida. Pessoas também estão morrendo. E os nossos cultos, como eu falei, também estão sendo impedidos de serem realizados. E isso não só no Brasil não, é mundialmente. Como questionei em uma mensagem, será que Deus está satisfeito com os nossos cultos? Será que o meu e o seu culto, faça um autoexame nesta noite, será que Deus tem se agradado? Lembre-se quando você ia para a casa do Senhor aos domingos e chegava lá, como é que você oferecia a Deus? Qual era o seu culto que você oferecia a Deus? Será que não era um ritual? Será que Deus se agradava? Eu tenho pensado sobre isso. Sinceramente, creio que não. Creio que, não generalizando, mas a maioria da igreja não tem oferecido a Deus um culto agradável. Creio de verdade que o mesmo pecado que eles estavam cometendo, muitos de nós também têm cometido. Pecado de indiferença com Deus e com o seu culto. Deus, ele não aceita qualquer culto. Esse povo que vivia se embriagando com o vinho, que estavam bem com trigo em seus lares, azeite, estavam com azeite e não estavam prestando um culto verdadeiro a Deus, estavam bem de vida. E por conta disso esfriaram nas coisas de Deus. Eles estavam indiferentes. Portanto, Deus viu a causa da indiferença deles e tirou tudo. E observe que Deus agiu de forma proposital, para que não houvesse culto, pois sem ofertas eles não tinham como prestar culto a Deus. Meus irmãos, é melhor que uma igreja feche as suas portas, é melhor que ela feche as suas portas, e dessa forma não haja culto, do que manter as portas abertas e haja em nosso meio um simples ritual, algo mecânico, em vez de um culto verdadeiro, pois Deus ele não se agrada. Então é melhor que a igreja permaneça com as portas fechadas a oferecer a Deus um ritual. Deus tem os seus meios para fechar as portas da igreja. E uma das maneiras que Deus ele pode agir é tocando na economia de um país. Pois quando há uma crise em um país, na área econômica, a igreja é afetada também. Pois Deus usa as contribuições do seu povo para manter a sua igreja. Pois se não tiver dinheiro, não temos condições de manter as portas das nossas igrejas abertas. Não tem como, precisamos de dinheiro. E já tem pessoas que o salário foi diminuído 25%, isso pode aumentar. Tem pessoas que já perderam o emprego e outros ainda vão perder. Por causa dessa crise econômica que está sendo causada pelo vírus que veio da parte de Deus. Meus irmãos, nós como igreja precisamos prantear como uma virgem em veste de luto que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. Não se esqueça disso. Versículo 10 diz: os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Não havia vinho, não havia trigo, o azeite estava em falta, não tinha culto, a comunhão deles com Deus estava enfraquecida. E o povo nada fazia, a indiferença deles ante a tudo que estava acontecendo era uma realidade. Mas o profeta diz para eles, versículo 11 e 12, desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída.
Versículo 12, a vinha está seca, e a figueira murchou, a romanzeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. E o que o profeta está deixando claro, uma das coisas que ele está deixando claro aqui é o seguinte: diante de todo esse caos, dessa escassez, vocês precisam de desesperar. Vocês precisam chorar, ficar aflito. E meus irmãos, nós também precisamos clamar ao nosso Deus nesse momento. Pois segundo os especialistas, em maio e junho será o pico da pandemia aqui no Brasil, portanto as coisas elas vão piorar. Pessoas vão morrer, muitas pessoas vão morrer se não houver uma intervenção divina. E nós, como igreja, não podemos ficar indiferentes a tudo isso que está acontecendo e vai acontecer. Eu estava pensando, se de fato não houver uma intervenção divina e o pico dessa pandemia for em maio, junho, muitas pessoas vão morrer. E possivelmente muitas dessas pessoas irão para o inferno. Irão morrer sem Cristo. Portanto, nós temos que fazer alguma coisa como igreja. Isso deveria mexer com a gente. Mas se não mexe, devemos admitir que nós como igreja estamos muito mal. Pois não estamos olhando para essa situação como nós deveríamos olhar como igreja. Estamos muito mal, muito insensíveis. Nós estamos muito indiferentes a tudo que está acontecendo. Nós, como igreja, deveríamos estar aos pés do Senhor, mostrando o nosso desespero, a nossa aflição, chorando, como recomendou o profeta Joel em seus dias, e o pedido dele continua ecoando em nossos dias. No final do versículo 12, o profeta ele diz algo que é muito atual. Versículo 12, no finalzinho, ele diz: secou-se mais ainda a alegria dos homens. E fica muito claro no versículo 11 e 12 que a alegria desse povo estava condicionada ao vinho, ao trigo, à cevada, às plantações que eles tinham, ao azeite. Ou seja, a alegria desse povo estava condicionada aos recursos que eles tinham. Portanto, quando Deus tirou deles, tudo deles, a alegria acabou, a alegria secou. Meus irmãos, a alegria do povo de Deus deve estar condicionada somente a Ele. Somente a Ele. Ao próprio Deus. O salmista diz o seguinte, no Salmo 43, versículo 4, que o Senhor é a fonte de sua plena alegria. É o que ele diz. Mas será que nós não estamos igual a esse povo? A nossa alegria está condicionada àquilo que nós temos e não ao nosso Deus. Como disse no início, eu não tenho observado o povo de Deus, em sua maioria, triste porque o local que nos reunimos para prestar o nosso culto a Deus está fechado. Não tenho visto. Não tenho visto pessoas preocupadas por quanto tempo mais a igreja ficará com as portas fechadas. As preocupações têm sido somente com coisas pessoais. Tenho visto cristãos tristes, sim, mas por causa da perda daquilo que lhes dava prazer. A tristeza é essa. Mas confesso que não tenho visto crentes, em sua maioria tristes, por não estarem podendo se reunir para cultuar a Deus, para orarmos juntos, para ouvirmos a palavra de Deus juntos, semana após semana. Pelo contrário, quando se trata das coisas de Deus, tenho visto crentes muito bem, muito conformados, quando na verdade deveríamos estar pranteando, como pediu o profeta a esse povo. Versículo 8 diz, como já vimos, pranteie como uma virgem veste de luto, que se lamenta pelo noivo da sua
mocidade. Então, meus irmãos, por conta de toda essa indiferença que vimos, o juízo de Deus veio contra esse povo. E agora, precisamos entender uma coisa muito importante. O juízo de Deus sobre as nossas vidas não consiste em mera vingança, não. Na verdade, é um meio para produzir bem em nossas vidas. O castigo de Deus é para produzir isso. Bem às nossas vidas. O juízo de Deus é um ato de amor para o seu povo. Deus não quer que seu povo fique indiferente à sua presença. Nos versículos 13 e 14, Joel se vira especificamente agora para os sacerdotes. Versículo 13. Ele diz: ponham vestes de luto aos sacerdotes e pranteiem, chorem alto. Vocês que ministram perante o altar, venham, passem a noite vestidos de luto. Vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas no templo do seu Deus. Meus irmãos, como nós estamos vendo, a situação aqui era caótica, pois o culto ao Senhor estava falido, portanto a vida espiritual do templo estava morta. Por isso que o profeta diz para os sacerdotes: ponham vestes de luto aos sacerdotes. Passem a noite vestidos de luto. Meus irmãos, o papel do sacerdote era estar diante do Senhor pedindo perdão pelo seu pecado e pelo pecado do povo. E esse momento que eles estavam passando, Deus pede para que os sacerdotes passem a noite toda fazendo isso. A noite toda, não somente no momento. E mais, não à vontade. Tinha que ser com vestes de luto, em humilhação, choro e clamor ao Deus que poderia livrá-los dessa situação. É isso que os pastores têm que fazer nesses dias. E eu me incluo nisso. Nós temos que passar noites e noites clamando a Deus, pranteando diante do Senhor, pedindo a sua graça, a sua misericórdia, por conta dessa situação que está acontecendo. É disso que eu falei no início dessa mensagem. Tenho percebido que muitos colegas pastores, e falo isso com todo respeito, mas parece que não estão entendendo esse momento. Esse é o momento em que nós, como pastores, devemos passar noites e noites e noites diante do Senhor em humilhação, em pranto e pedindo a sua misericórdia. Esse é o meu papel de todo aquele que foi chamado para pastorear. Versículo 14. Joel diz: decrete um jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clame ao Senhor. Observe que agora a convocação não está restrita somente aos sacerdotes, mas a todos, todos. O profeta fala também de um jejum santo. Não é qualquer jejum, um jejum santo. E o profeta fala de um clamor. Então a responsabilidade nesse momento não é somente dos pastores, mas de todos. Todo o povo de Deus. Todos nós temos que jejuar e clamar a Deus, pedindo a sua graça, a sua misericórdia, diante dessa situação. E da mesma forma que tenho percebido que alguns pastores não estão entendendo esse momento, da mesma forma tem sido o povo, parece que muitos não estão percebendo esse momento, a sua responsabilidade como igreja. Pois passam todo o confinamento em casa, mas muitos não se voltam para esta situação em clamor,
ao Deus. A igreja pode fazer alguma coisa. Nós temos que nos colocar diante do nosso Deus e clamar, prantear, pedir, chorar, se humilhar diante dele. Agora, se tratando de pastores, não é aceitável que um monte de falsos pastores, como vi em um vídeo outro dia que me enviaram, chamando a nação para um jejum. Mas qual o propósito desse jejum? Deus, ele não aceita qualquer jejum, tem que ser um jejum santo. E observei nesse vídeo vários, não todos, mas vários pastores que estavam ali são mercenários. Mercenários. Enganam o povo. Tem um que defende o aborto. Outros são adeptos dessa maldita teologia da prosperidade. Muitos desses homens são inimigos da cruz de Cristo. Uns estão atolados no pecado, arrogantes e pensam que vão simplesmente jejuar e determinar. E Deus vai agir? Esses homens estão completamente enganados. Eles precisam primeiro se arrepender dos pecados que eles têm cometido contra a igreja do Senhor. Precisam se arrepender dos pecados que eles têm cometido contra a igreja do Senhor. E o mais impressionante quando eu vi o vídeo, é que a maioria desses homens, eles não vê a possibilidade de estar em pecado. E que precisam se arrepender, pois muitos deles vivem de forma explícita no pecado. Pois o que falar de um pastor? O que falar de um pastor que defende o aborto? E os que dizem que aqueles que não entregam seus dízimos, que não é dizimista, não é salvo? O que falar de um homem desse? Homens que estão enriquecendo dia a dia, pregando um falso evangelho. E agora vem pedir que o povo jejue junto com eles. Eles precisam primeiramente se arrepender dos seus pecados diante do Senhor. E mais, eu percebi nesse vídeo que eu vi, que eles pensam que essa pandemia vem do diabo, do inferno. E no final do vídeo eles repreendem até o inferno. Quando na verdade essa pandemia vem da parte de Deus para castigar, para julgar o mundo e a igreja. Meus irmãos, eu creio que nesse momento que estamos debaixo de juízo, todos nós, tanto a igreja brasileira e todas as igrejas no mundo, precisam se colocar diante do Deus Santo e pedir misericórdia. Não ficar determinando que o inferno, que o diabo, não tem nada a ver. A nossa questão, como eu disse, não é com corona, não é com o diabo, não é com o inferno, com o Senhor. Temos que nos colocar diante dele, jejuar, pedir perdão, pedir a sua graça e a sua misericórdia, isso com pranto e com choro. Versículo 15, o profeta diz: aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Quando Joel fala sobre a invasão dos gafanhotos, toda essa destruição, todo esse juízo que ele vê, não sei de que maneira, na sua mente, ou uma visão, esse juízo presente, ele entende que tudo isso também aponta para algo futuro. Tanto no futuro próximo, como no fim dos tempos. Tudo isso está na sua cabeça. É como se nesse exato momento ele percebesse isso. Então ele diz: aquele dia, sim, dia do Senhor, está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. E nos versos seguintes ele se volta para o presente momento. Aí ele diz, versículo 16 ao 20: não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos, e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus?
As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de Joel, de ovelhas, estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais, olha que coisa tremenda, do campo, clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Observem agora que o próprio profeta, ele vai clamar, ele vai orar. O profeta do Senhor, ao ver o juízo de Deus sobre o seu povo, sobre a nação, ele não se alegra. Não se alegra, ele fica triste com a situação, ele se envolve com a situação, ele não fica indiferente. Ele não fica indiferente diante do juízo que veio sobre o seu povo. Pelo contrário, Joel, ele vai orar, ele vai clamar ao soberano Deus por essa situação. Versículo 19 e 20. A ti, Senhor, eu clamo. Ele está vendo a destruição do seu povo. Pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Aí ele diz para o Senhor, até os animais do campo clamam a ti. Pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Meus irmãos, hoje a igreja do Senhor é essa voz profética. Portanto, não podemos ficar indiferente ao juízo de Deus. Precisamos, assim como o profeta, clamar ao Deus Todo-Poderoso, pois só Ele pode dar fim a essa pandemia que está em todo o mundo, que está assolando a humanidade. E o mundo não tem entendimento, capacidade espiritual para clamar ao Deus poderoso. Eles não têm. Que Deus, nesta noite, Ele possa ter falado ao coração da sua igreja. E que ninguém, ao ouvir esta mensagem, fique indiferente. Pois Deus não ficou e nem ficará indiferente à diferença do seu povo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida e da vida da sua igreja. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, possamos colocar em prática o que nós ouvimos nessa noite. Que não fiquemos indiferentes diante da Tua poderosa presença. Que não fiquemos, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo possa falar a todos aqueles, a Tua igreja no Meia, e todos aqueles que terão acesso a esse vídeo. É isso que eu te peço e te agradeço nessa noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe rica e abundantemente.